2, verso 14. Apenas a segunda parte ou a parte B do versículo, que nos diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e vós já vencestes o maligno. Pai, eu quero te louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome, pelo privilégio de estarmos uma vez mais na tua casa, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Queremos te glorificar por esse dia a qual o Senhor nos concedeu. Pai, queremos te glorificar pela tua presença neste lugar, pela vida de cada um dos que aqui se encontram, e queremos pedir ao Senhor que uma vez mais fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, dai-nos entendimento neste momento, que cada coração nessa noite esteja aberto, disposto a guardar a tua palavra, a colocar a tua palavra em prática, para que o teu nome seja glorificado. Uma vez mais eu te peço, dai-me a capacidade de transmitir a tua palavra para a tua igreja, de forma que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Esse versículo que nós lemos aqui, apenas uma parte do versículo, ele é de extrema importância para a geração de hoje, para o tempo que nós estamos vivenciando. E o pastor já falou aqui um pouquinho sobre a ansiedade, sobre os vários transtornos emocionais que têm tomado conta da juventude. E quando eu comecei a atender, pastor, um público que eu falei que eu não iria trabalhar seria jovens e crianças. E para minha surpresa, é o público que eu mais tenho atendido, porque é o público que mais está adoecendo por causa de algumas coisas que nós vamos entender aqui nessa noite, a respeito daquilo que Deus requer, de um posicionamento, daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala ao nosso respeito, a respeito da juventude. Nós precisamos entender que essa epístola de João está falando aqui de uma forma pastoral, ele está falando com os crentes em geral, ela não é para uma igreja específica, para um povo específico, mas ele está falando de forma geral, e nós precisamos entender um pouquinho do contexto, para a gente entender o porquê que ele vai falar com os jovens dessa forma. O contexto que a comunidade está vivenciando, e a comunidade aqui, ela é chamada ou conhecida como comunidade joanina, é uma comunidade cristã, onde estava vivenciando um tempo em que algumas pessoas haviam saído da igreja e estavam começando a ensinar algumas heresias. Estava tendo ali no meio daquela comunidade falsos mestres com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, colocando ali em risco aquela comunidade, a fé, a permanência na palavra, no verdadeiro evangelho. Algumas pessoas estavam começando a ficar em dúvida quanto àquilo que acreditava, sobre a encarnação de Jesus. Jesus veio, Jesus não veio, temos vida eterna, não temos vida eterna, como fazemos para alcançar essa vida eterna? Algumas dúvidas quanto ao amor de Deus, e por causa dessas heresias começou a ter ali até mesmo uma divisão, dissensões entre os irmãos, e por isso João ele se vê na necessidade de escrever a essa comunidade, trazendo ali de forma enfática os primeiros ensinamentos, o evangelho verdadeiro que aquela comunidade já havia recebido. E por que entender esse contexto é importante para os nossos dias atuais? Porque nós também estamos vivenciando dias onde tem sido ensinado várias heresias, onde tem se levantado falsos mestres, falsas profecias com falsos ensinamentos, e infelizmente muitos jovens estão se deixando ser levados, se deixando ser conduzidos por aquilo que não é a verdade da palavra do Senhor, diante daquilo que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje está sendo ensinado uma vida de facilidade, onde nós podemos vir até Cristo de qualquer maneira, permanecer de qualquer maneira, onde eu posso estar com Cristo e ao mesmo tempo estar transitando no mundo. Hoje eu estou
Senhor, mas eu saio da igreja e eu posso fazer as mesmas práticas do mundo. O tempo que nós estamos vivendo, ele não é diferente do que essa comunidade estava vivenciando, porque falsas pessoas, falsos crentes, estavam ensinando falsas heresias e tinham pessoas que estavam acreditando nisso, correndo o risco de perder a vida eterna. E aqui nós precisamos entender a importância de preservar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele vai falar sobre a vida eterna, sobre como nós temos acesso a Deus. O verdadeiro evangelho nos ensina quem é o Cristo, e Cristo, ele não é só alguma coisa para a gente se relacionar no ambiente do culto, não é uma coisa, uma força para nós sentirmos alguns arrepios enquanto estamos aqui na igreja, choramos, sentimos, e quando nós saímos lá fora, isso já não faz a diferença. Cristo não é isso. Cristo, ele é uma pessoa, e João, ele vai escrever aqui exatamente para falar sobre quem é essa pessoa. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, encarnado, que desceu na terra para trazer redenção à minha e à sua vida, para nos conceder comunhão com o Pai e comunhão uns para com os outros, porque ele vai enfatizar que não tem como nós amarmos a Deus se nós não amarmos o nosso irmão. Não tem como nós termos comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o irmão. Não tem como nos achegarmos a Deus se não for por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se ele é uma pessoa, se não ele é uma pessoa, então nós precisamos, Tamires, nos relacionar com ele. Nós precisamos conhecê-lo e ser conhecido dele. Nós precisamos ser achados nele, não só dentro do ambiente do culto, mas aonde quer que nós formos. É na escola, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É na rua, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É dentro de casa, com o pai, com o irmão, com o primo, com o familiar, com um amigo. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É dentro da igreja, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. É na faculdade, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Cristo é uma pessoa da qual nós nos relacionamos com ele. E a vida eterna está em estar em Cristo e ser achado nele. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ser levados por falsos ensinamentos. Hoje tudo pode. Hoje está fácil servir a Deus, porque não precisa de renúncia. Hoje eu posso servir a Deus e o meu namoro ser levado de qualquer maneira, ter fornicação. Hoje eu posso servir a Jesus e o casamento está de qualquer maneira. Hoje eu posso servir a Jesus, estar dentro da igreja com uma roupa de servo de Deus, com uma roupa de crente, mas com uma vida e com um caráter totalmente diferente do que a palavra diz. Mas João, ele vai escrever exatamente para provar, para mostrar, para trazer uma vez mais o verdadeiro evangelho, onde não tem como transitar entre a presença de Deus e o mundo. Aquele que quer ter amizade com o mundo tornar-se-á inimigo de Deus. Não tem como nós andarmos com Cristo e caminharmos na mesma direção do mundo, com as mesmas práticas do mundo. Se estão ensinando isso, não é palavra de Deus para as nossas vidas. Evangelho continua sendo renúncia, evangelho continua sendo transformação, evangelho continua sendo santificação, evangelho continua sendo menos eu e mais de Cristo. O evangelho continua sendo Cristo no centro de todas as coisas, não a minha vontade. E quando ele vai escrever, Atos, ele escreve a todas as idades. Essa carta dele é especial, porque não vai pegar só uma comunidade, mas pega todos os cristãos. Não vai pegar só uma meia idade, mas vai pegar todas as idades. Ele fala com os pais, ele fala com os filhos, ele fala com os jovens. E quando ele vai falar aqui com os jovens, ele vai trazer algumas características desses jovens que me chamou a atenção. Ele vai dizer assim: olha, eu vos escrevi jovens de forma especial a esse público. Ele está dizendo porque sois fortes. A primeira coisa que nós precisamos entender: o mundo atual, o sistema atual está ditando que nós somos uma geração fraca, que essa geração é uma geração que não vai dar em nada, que essa geração ela é uma geração mimimi, que essa geração não aguenta nada. Mas eu venho com uma palavra de Deus para a sua vida. Ei, você não anda pela palavra deste mundo, você anda pela palavra de Deus. Você é forte,
forte não por você mesmo, mas por causa da força dele. Você é forte não pela sua própria capacidade, mas porque ele em você te capacita para vivenciar os propósitos dele. E aí eu te pergunto, o que é ser forte para você? O que significa ser forte para você? Se o Kennedy estivesse aqui, eu ia pedir ele para ficar aqui no centro. Ou o irmão que a gente chama de Hulk, né, pastor? E um dos dois está aqui. São os que, olhando humanamente, a gente diria que é forte. Sim ou não? Irmão, vamos ser sinceros. Na ótica humana, o que é ser forte? É ser resistente, é aguentar. E para essa geração, ser forte é ter influência, é ter status, é ter poder. Eu me lembro de um tempo em que se perguntava para uma criança assim: o que você quer ser quando crescer? Aí ele olhava para um super-herói, porque era a imagem de alguém que era forte para ele, e ele dizia: eu quero ser um super-homem. Para aqueles que tinham uma referência paterna, via no pai a força: eu quero ser igual ao meu pai. Para a geração de hoje, você quer ser igual a quem? Eu quero ser igual o youtuber fulano. Eu quero ser igual o influencer ciclano. Porque o símbolo de força hoje para essa geração tem sido influência, poder, status, que tem sido estampado nas redes sociais, e tem uma geração sendo levada por isso. Tem uma geração se conformando e aceitando isso, mas Cristo não nos chamou para isso. Em Romanos 12:2, a palavra do Senhor vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que a Bíblia está dizendo? Não assuma a forma deste mundo, porque você não é deste mundo. Transforma a tua mente como pela palavra do Senhor. Exemplo de força para nós não é super-herói. Exemplo de força para nós não são os influencers. A nossa força não está em poder, não está em estado, não está nas coisas dessa terra. A nossa força também não está no nosso físico, como algumas pessoas vai para a academia a semana inteira para ficar forte, para ficar parrudo, porque quero ser uma estampa da força. Não, para nós cristãos, ser fortes não está no nosso eu, não está no nosso físico, não está na nossa capacidade, não está apenas em nós mesmos, mas a nossa força, ela está no Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos sustenta. Não adianta ir para a academia a semana inteira e não ter relacionamento com Ele. Não adianta ter milhares de seguidores em rede social se eu não consigo seguir a Ele. Ele não nos chamou para seguir outra pessoa senão a Ele. Ele não nos chamou para ser seguidos, mas Ele nos chamou para seguir. O negócio é diferente. Mas o mundo quer dizer o quê? Você não precisa seguir, você precisa de seguidores. Está entendendo a importância de entender que se nós não estivermos na palavra, a heresia vai tomar conta? Aí você fica preocupado: eu tenho que ser igual fulano no Instagram, eu tenho que ser igual ciclano no TikTok, eu tenho que ter um monte de seguidores. Não, querido, você não precisa de um monte de seguidores, você precisa seguir um Jesus Cristo de Nazaré. Porque no momento da adversidade, seguidores não vão fazer nada por você, mas a esse Jesus de Nazaré, a Bíblia vai dizer que Ele é socorro presente na hora da angústia. A Bíblia vai nos dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, quando você achar que você está fraco, o poder dele e a palavra dele te dá resistência e te torna forte. Essa força, ela não é sua própria, mas essa força, ela vem do Senhor. Jovem forte não é um jovem que se preocupa apenas com a aparência física, mas a sua força está no espiritual. Só que eu te pergunto: como está o nosso espiritual ultimamente? Porque uma pessoa, para ter um físico forte,
ela precisa ir para a academia várias vezes. Alguns tomam algumas coisas para ficar mais forte ainda. A alimentação precisa ser uma alimentação adequada, porque senão não vai adquirir a força, o músculo suficiente. Só que no mundo espiritual não é diferente. Para ter um espírito forte tem uma alimentação específica. Da mesma forma que para um físico forte eu preciso ir ali numa academia, eu preciso fazer uma atividade, eu preciso colocar o meu corpo em movimento para ter um espírito forte. É da mesma forma, o espírito precisa estar em movimento, sendo alimentado pela palavra. O espírito precisa estar em movimento, sendo alimentado pela oração, pelo jejum, pela consagração, pela vida de relacionamento com Deus, com intimidade com Deus. Aquilo que você está tentando conseguir na sua própria força, Deus te daria assim se você se preocupasse mais com o relacionamento com Ele. Mas não é nem sobre o que Ele pode dar, é sobre o que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ele pagou o preço que ninguém poderia ou conseguiria pagar, por amor a nós, por amor a você. A sua força não vem das coisas deste mundo. A nossa força, ela vem do Senhor. Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Segundo Coríntios 12, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Isaías 40, a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 31: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A sua força, ela vem de Deus. A sua força vem da presença do Senhor. A sua força vem do relacionamento com o Senhor. Ah, irmã Jaqueline, mas eu até tenho relacionamento com Deus. Irmão, aqui na igreja não é relacionamento com Deus. Aqui é uma extensão daquilo que nós vivemos em casa. Aqui é uma extensão do seu quarto. O verdadeiro relacionamento com Deus começa dentro do quarto. O verdadeiro relacionamento com Deus começa na intimidade, não aqui na igreja. E por quê? Que algumas pessoas conhecem a Deus por ouvir falar e estão se sentindo fracas, sendo verdadeiramente rebaixadas à palavra que o mundo está rotulando de geração fraca, por não se relacionar com o Senhor na intimidade, por não buscar conhecê-lo mais e mais, por não se entregar mais e mais. Eu me lembro quando eu tive um despertar para buscar ao Senhor. Eu nasci, Tamiris, no berço cristão, como se diz, e numa família em que a família era muito conhecida na igreja, no ministério a qual eu congregava. Então eu era filha de crente congregando na igreja. Eu conhecia as experiências dos meus avós, as experiências dos meus pais, e só estava dentro da igreja. Eu ia à igreja porque eles iam. Quando me batizei, fui batizada obrigada, fui chorando para o batismo, porque eu nem queria batizar. Eu não tinha relacionamento com ele. Eu apenas ia à igreja, era filha de crente. Aí um dia, eu dentro da igreja, vendo o mover de Deus, eu falei assim: eu cansei de ser mais uma aqui dentro. Eu quero te conhecer por mim mesmo. Eu não esqueço desse dia. Porque eu falei com ele: eu não quero te conhecer pelos meus avós. Eu não quero te conhecer pelos meus pais. Eu quero te conhecer por mim mesma. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu leio a tua palavra e eu não entendo nada. Eu ainda não pregava. Eu leio a tua palavra e eu sinto sono. Mas eu cansei de ser mais uma dentro da igreja. Fala comigo. Meu Deus. Me dá revelação da palavra, me dá entendimento da palavra. Eu fui para o joelho. Senhor, eu quero te conhecer da palavra. Senhor, revela a tua palavra. Senhor, abre a minha mente para a palavra. E eu fui para a oração. Não vou falar de propósito, porque eu não sei qual que é o seu entendimento sobre propósito. Mas Deus colocou um propósito no meu coração
coração, entrei naquele propósito. Através daquele propósito, Deus começou a abrir a minha mente, a falar comigo na palavra. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo que Deus ia me falando. Deu umas 5 folhas. A primeira vez que eu peguei o caderno para anotar tudo que Deus falou comigo, e eu tenho isso até hoje guardado. Há mais de 10 anos que eu tenho essa palavra guardada. Quando chegou um dia na igreja, do nada, culto de domingo, o pastor precisava de alguém para ministrar. Aí alguém vira e fala assim: coloca a Jaque para pregar. Eu nunca tinha pregado, ainda não tinha relacionamento assim com o Senhor. Eu dei um pulo para trás e falei: eu não sei pregar, eu não consigo. Aquela mulher virou para o pastor e falou assim: pastor, põe ela para pregar. E novamente eu disse não. Ela olhou para mim, já não era ela, mas era o Espírito Santo de Deus, que começou a falar diretamente comigo: tu vai abrir mão daquilo que eu tenho te chamado para fazer. Deus está colocando nas suas mãos e não na mão de outro. Eu falei: pastor, deixa que eu ministro. Fui embora morrendo de medo. Cheguei e sentei no primeiro banco. Você já viu alguém orar para Deus não mandar ninguém na igreja? Você riu que não era você. Sentei no primeiro banco e comecei a orar: Deus, não manda ninguém nesse culto hoje. Senhor, não deixa essa igreja encher. Quanto mais eu orava, eu olhava para trás, mais gente chegava. Quanto mais eu começava a tremer de nervoso, mais gente chegava na igreja. Eu nunca vi, Tamires, aquela igreja com tanta gente como naquele dia. Na hora que eu vi a igreja cheia, eu falei: Deus, eu não dou conta de ministrar. Desci para o porão da igreja, catei 2 irmãs pelo braço, desci para o porão, falei: pelo amor de Deus, ora por mim, porque do jeito que eu estou, eu vou embora, nem subo naquele altar. Elas começaram a orar por mim no porão da igreja, repreendendo espírito de covardia, de medo, pedindo ao Senhor que me desse ousadia, autoridade, unção. Elas começaram a orar por mim. Eu subi ainda morrendo de medo, mas subi. E desde aquele dia, Atos para a glória do Senhor Jesus Cristo, há mais de 10 anos, tenho ministrado a palavra não por causa de mim mesma, mas porque um dia eu resolvi: eu não quero te conhecer pela experiência dos meus pais, eu não quero te conhecer pelas experiências dos meus avós, mas eu quero te conhecer por mim mesma. Ei, Deus não vai fazer na sua vida enquanto você não se posicionar em relação à palavra que Ele já liberou sobre a tua vida. Você está pedindo: Deus me usa, Deus faz através de mim, e Ele é o mais interessado em te usar, Ele é o mais interessado em fazer através da sua vida. Mas como você tem se posicionado para que Ele possa te usar? Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Nós somos uma geração forte. Você é uma geração forte, e você não está exercendo essa força por falta de conhecimento e relacionamento com Cristo. Ele vai falar sobre jovens que são fortes. Só que ele não apenas fala que são fortes, mas ele vai declarar de onde vem essa força. Qual que é a base dessa força? Aí ele vai dizer assim: olha, a palavra de Deus está em vós. A base da força deles, Atos, é a palavra. Aquilo que dá força para esses jovens é a palavra. E quanto tempo nós estamos gastando com essa palavra? Quanto tempo nós estamos buscando conhecê-lo por intermédio da palavra? Jesus. Nós somos uma geração forte, mas nós só vamos exercer toda essa força se nós o buscarmos na palavra. Nós só vamos conseguir não errar se nós o conhecermos na palavra. O salmista do Salmo 119, ele vai falar sobre a palavra e ele vai declarar sobre a palavra durante todo o Salmo 119. Só que alguns versos me chamam mais atenção, como o verso 9, que vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Quer saber se você está no caminho certo ou no caminho errado? Examina o seu caminho por intermédio da palavra. Não é sobre o que o homem está dizendo, não é sobre o que as pessoas estão dizendo, é sobre o que a palavra está dizendo. Está todo mundo dizendo que pode fazer, está todo mundo dizendo que não tem nada a ver, está todo mundo dizendo que agora pode, mas o que a palavra está me dizendo? A palavra está me dizendo que pode, a palavra está me dizendo que não tem nada a ver, a palavra está me dizendo que é certo ou que é errado. É a palavra que é a minha base. Não é outra coisa, não é um coleguinha.
salmista, ele vai continuar e ele vai dizer no Salmo 119, ainda no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que vai nos dar resistência contra o pecado não somos nós mesmos, porque a nossa humanidade ela é pecaminosa, a nossa carne ela não suporta, mas o que vai nos dar resistência diante do pecado é a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que nós temos escondido no coração? E vamos ser sinceros, quanto tempo nós estamos gastando em redes sociais? Preenche a mente, preenche o coração com tudo que é lixo das redes sociais. Mas Jaqueline está me dizendo que só tem lixo nas redes sociais. Não, tem coisa boa também. O problema é que nós não estamos sabendo utilizá-las. Nós passamos horas vendo vídeos que não edificam, que não muda nada. Passa horas vendo gente que vive uma coisa e posta outra, mostrando só a aparência, e aí você fica lá querendo ser igual, aí não consegue, vem a frustração, aí vem os transtornos, as inquietações da alma. Por quê? Porque almeja algo que não é verdade, que é só aparência. Quando a palavra ela tem direção para nós, o salmista ainda vai dizer no verso 105: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A palavra dá direcionamento, a palavra nos molda, a palavra nos transforma, a palavra nos sustenta, a palavra nos fortalece, e a palavra é a nossa base. Só que nós não estamos gastando tempo com ela. E deixa eu dizer algo para você. Sabe como que funciona o ser humano? A base do ser humano, o órgão mais importante do ser humano, a gente acha que é o coração. Não é não. É a mente, é o cérebro. O coração faz transplante, mente não faz não. E nós não cuidamos da mente, talvez, porque nós guardamos na nossa mente. Enchemos a nossa mente com um monte de coisas que não edificam, que não fortalecem. Aí na hora da dificuldade você vai recorrer ao que você tem guardado. O que você tem guardado? Porque se é a palavra que você tem guardado, na hora da dificuldade você recorre lá e tem a palavra lá, não tem nada que vai te derrubar, não tem nada que vai te deter, não tem nada que vai te parar, não tem nada que vai te impedir, porque a palavra te sustenta, a palavra te direciona, a palavra te fortalece. A base do nosso emocional é a mente. E é por isso que a palavra de Deus ela vai na mente. Porque quando vier os dias maus, eu vou lembrar do que a palavra me diz. E aí eu vou ser conduzido pela palavra. Ele vai falar que você é uma geração forte. Ele vai falar que a base dessa força é a palavra que está em você. Olha o que a palavra está dizendo. Irmão, João não está dizendo assim, olha, a palavra está no pastor, a palavra está no pregador. Não, a palavra já está em cada um de nós. Ele já deu para cada um de nós. Você não depende mais de outras pessoas, você mesmo pode se achegar a Ele por intermédio de Cristo, pela sua palavra. A base é a palavra. E ele ainda dá uma última característica desses jovens, e ele vai dizer assim, olha, já vencestes o maligno. Preste atenção nisso aqui. Porque nós somos uma geração que está tentando vencer tantas coisas. E na maioria das vezes, quando se trata do pecado, alguns jovens vão dizer, mas eu não consigo, eu não dou conta. A colocação aqui da palavra não está, vocês vão vencer no futuro. A colocação aqui é, vocês já venceram o maligno. E por que João está falando dessa forma? Trazendo essa aplicação, vocês já venceram o maligno. É porque não é sobre nós, Tamires,
é sobre o que Cristo já venceu por nós. Só que nós estamos tentando do nosso jeito, da nossa maneira, deixando Cristo de lado, não nos relacionamos com Ele, tentamos sozinhos e por isso não estamos conseguindo. Quando Ele está dizendo, vocês já venceram o maligno, Ele está dizendo, Cristo já venceu por você, Cristo já venceu a pornografia, Cristo já venceu a masturbação, Cristo já venceu o adultério, Cristo já venceu a prostituição, Cristo já venceu o pecado, Cristo já venceu a culpa que estava sobre nós, Cristo já venceu todas as suas dificuldades, Cristo já venceu todos aqueles problemas, dores que estavam sobre nós, Ele já venceu. Então, irmã Jaqueline, se Ele já venceu, como que eu faço então para tomar posse? Se relacione com Ele, se fortaleça nele, na palavra dele, porque não é você quem vence, mas é Ele quem já venceu por você. Você está tentando no seu jeito, na sua própria força, e nada vai acontecer se não for por intermédio dele, porque Ele já venceu por nós. Qual a área que você está tendo dificuldade de vencer? Qual a área que você já tentou de várias formas, que você já tentou de vários jeitos e não conseguiu? João, ele vai dizer assim, olha, filhinhos, sois de Deus. Ainda aqui em 1 João capítulo 4, verso 4, filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando ele está dizendo que você já venceu o maligno, ele está olhando para Cristo, ele está olhando para o que Cristo já fez por você, ele está olhando para aquilo que Cristo já liberou sobre a sua vida. Ele não está olhando para a sua capacidade, para a sua limitação. Não tem como, porque sozinho nós não conseguimos. Por Ele, por intermédio dEle, e não há outra forma a não ser Jesus Cristo, aquele que já venceu por nós. Aleluia. Servir a Cristo não significa que não vamos ter problema. Ser jovem e ser forte não significa que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter nenhum problema. Ser jovem e ser forte não significa que você não vai ter que enfrentar nada e vai em alguns momentos achar que você não dá conta. Pelo contrário, a própria palavra do Senhor já nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus já venceu por você. É por isso que João está te chamando de geração forte, porque Cristo já venceu e Cristo em nós conseguimos ser uma geração forte. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que o sistema está dizendo, não importa o que as pessoas lá fora estão dizendo ao respeito dessa geração, não importa o que a palavra está dizendo. Você é uma geração forte, você é uma geração eleita, você é sacerdócio real, você é representante de Cristo nessa terra. Você não é qualquer um, você não é fruto do acaso, você não é resultado de um problema na sua família. Não, você é projeto de Deus, você carrega um propósito e é glorificar a Deus através da sua vida. Ainda que as pessoas podem te rejeitar, ainda que as pessoas podem não acreditar em você, Deus, Ele te ama e Ele te chamou com propósito para um propósito sobre a sua vida. Deus está chamando essa geração para se levantar como geração forte, para pregoar a palavra, para fazer a diferença, para mostrar que nós não somos desse mundo, nós não vamos nos misturar com esse mundo, porque nós já temos a nossa pátria. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos uma geração não fraca, uma geração forte. Glória a Deus. Amém. Amém. E quando você ouvir algum pregador dizer por aí que essa geração é uma geração fraca, não abre a boca para dizer amém não, porque não é isso que a palavra está dizendo sobre a sua vida não. Repreende no Espírito e diz: eu sou uma geração forte, porque eu tenho Cristo e a palavra dele em mim. Glória a Deus. Se
Se relacione com Ele, conheça Ele. E no momento que você achar que você está fraco, tendo relacionamento com Ele, com a palavra dEle, você vai se surpreender com o quanto Ele vai mostrar a força dEle dentro de você e através de você. Eu te convido, coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia.